Amigo Gringo Responde hoje, não apresentado pelo Cambly. É isso, Cambly vai para outros quadros do Amigo Gringo. Então, é só a pergunta de hoje, que é do Iago César, que perguntou: Amigo Gringo, teria como fazer um vídeo comparando a corrupção nos Estados Unidos versus Brasil? Teria como fazer? Bom, eu poderia entrar em contato com Eduardo Melo, da Fundação Getúlio Vargas, politólogo especialista em corrupção. Então, teria como mesmo. Só que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem? Prazer te conhecer, obrigado por aparecer nesse canal não tão sério de YouTube. Eu sei que você é uma pessoa muito séria, estuda corrupção. Você é politólogo, posso falar isso? Pode. Você sabe que as pessoas dizem que eu também sou politólogo porque eu fiz graduação em ciências políticas na década de 90 e nunca trabalhei nisso na minha vida. Nos Estados Unidos, eu nunca seria political scientist. Mas no Brasil, parece que o que você estuda na graduação, você é para sempre. Para sempre. É uma sociedade que gosta de papéis e diplomas e de ver o que está escrito no diploma. Se apresenta. Professor de quê? Estuda o quê? Eu sou professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas, aqui na cidade de São Paulo. E eu estudo corrupção, eu estudo comportamento político de uma forma geral. E até fez o doutorado, uma tese estudando compra de votos no Brasil, é isso? Sim, eu fiz um doutorado na Inglaterra, eu escrevi uma tese sobre corrupção, compra de votos e outros tipos de atividades ilegais no Brasil e um pouco na Argentina. Ok, então vamos no assunto Estados Unidos contra o Brasil. Primeiro, a gente sabe que existe corrupção no Brasil. Vamos falar francamente, existe corrupção nos Estados Unidos e é de alguma forma parecida com o Brasil ou é totalmente diferente? Existe corrupção em todos os países do mundo. Existe corrupção na Suécia, existe corrupção na Noruega, existe corrupção no Brasil e existe corrupção nos Estados Unidos, né? Corrupção é um fenômeno típico da política desde que a política existe. É uma coisa humana também, né? Existe corrupção nas empresas. Existe corrupção nas empresas, existe corrupção nas universidades, existe corrupção em tudo que é canto. Nas amizades. Nas amizades. Não sei. Nos amores. No YouTube. Corrupção. Mas como eu sou ético totalmente incorruptível, nem sei se é uma palavra em português, não importa. Ok, Estados Unidos contra o Brasil. Primeiro, a definição de corrupção é o quê? Corrupção é o uso de recursos públicos para benefícios privados. Quais são os tipos de corrupção no Brasil? Por exemplo, eu vou falar e depois você vai me corrigir. Tem os kickbacks, Petrobras, ou vacina, ou sei lá, faz um contrato com o governo, a empresa paga o político alguma coisa. Sim, suborno. Você pode receber uma quantia em suborno por autorizar um contrato com o governo. Isso é um tipo de corrupção. Rachadinhas, a gente sabe que estamos nas notícias de hoje. Compra de votos que você estuda. Que outros tipos de corrupção existem? Tem alguma outra categoria muito importante? Patronagem é uma categoria importante que aparece pouco nas notícias, que é você oferecer a alguém um cargo no governo em troca de apoio político, ou uma promoção para um funcionário público em troca de apoio político, também é uma forma de corrupção. A patronagem é você falar assim: se você votar em mim, ou se o grupo do qual você participa votar em mim, tem aqui esse emprego público para você. Vamos um por um, se tiver outro tipo de corrupção a gente agrega depois. Suborno, ou como eu disse, kickbacks. A gente sabe que existe no Brasil. Existe nos Estados Unidos? Sem dúvida. Não tenho dúvidas de que existem formas de suborno em contratos públicos. O governo americano é, obviamente, o governo mais rico do mundo. Tem um papel gigantesco no funcionamento da economia nos Estados Unidos e tem um monte de empresas ali gananciosas que oferecem vantagens a senadores, deputados, funcionários públicos americanos para ganhar um contrato. Agora, minha impressão, que pode estar totalmente errado, que a forma de pagar
isso poderia ser diferente em geral nos Estados Unidos que no Brasil, que eu não vejo muito dinheiro em cueca nos Estados Unidos, por exemplo. Será que é um pouco mais sutil? Seria que é um pouco mais escondido nos Estados Unidos? Ou estou errado? E nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, a mulher usa calcinha meio como fralda, né? Então pode caber mais dinheiro. Eu não sei se isso aplica aos homens. Bom, qualquer forma, estou correto que a forma de pagar é um pouco diferente? Sim, porque tem algumas questões. No Brasil, o político acaba usando o dinheiro vivo, né, em notas para fazer campanhas, né, para distribuir, para comprar votos, para comprar pequenas coisas para os seus eleitores. Então, o dinheiro vivo circulando é importante para o dia a dia do político. Nos Estados Unidos, a corrupção normalmente é feita via pagamentos em paraísos fiscais. É uma economia mais internacionalizada. Então, o que acontece é que políticos montam estruturas de trust funds em alguma ilha caribenha paradisíaca, guardam escondidinho o seu dinheiro lá para o dia da aposentadoria, digamos assim. Nossa, os brasileiros também fazem isso, é importante dizer, os brasileiros também fazem isso. Tem as duas coisas aqui. É a minha impressão também que muitas vezes esse tipo de corrupção nos Estados Unidos é mais de longo prazo. Por exemplo, tem o Hillary Clinton, que saiu da posição pública, começa a ganhar $200 mil dando speeches, ou sei lá, no Wall Street. E depois ela volta para a política, ou sei lá. Isso para mim, eu sempre penso, nossa, quando eles estão trabalhando como secretário de Estado, ou sei lá, mulher da presidente, ou presidente mesmo, eles estão pensando, no futuro eu preciso tratar bem o Wall Street, porque depois eu vou ganhar muito dinheiro. Isso é corrupção? Há um debate sobre isso. Isso é um fenômeno muito típico dos Estados Unidos, que lá se chama The Revolving Door, né? A porta giratória, que são as pessoas, elas uma hora estão no governo, outra hora elas estão na iniciativa privada, e o eleitor fica se perguntando, bom, mas quando essa pessoa voltar para o governo, ele vai favorecer os amigos dele de quando ele estava na iniciativa privada, porque afinal ele depois vai voltar para lá. Isso não necessariamente é corrupção, isso pode significar lobby, que no Brasil é ilegal, mas nos Estados Unidos é perfeitamente legal. Então essa pessoa não necessariamente está quebrando nenhuma lei nos Estados Unidos, mas muitas vezes é chamado de corrupção pelos eleitores que consideram isso imoral. Então é provavelmente imoral e é um problema da política americana, mas não necessariamente é ilegal. E agora chegamos a um ponto central, acho, das dúvidas na minha cabeça aqui, é que Estados Unidos parece ter mais corrupção legalizada do que o Brasil. A gente deveria ter leis mais fortes nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm leis bem fortes para combater corrupção. É por isso, normalmente, que o que acontece e a gente chama de corrupção, na maior parte dos casos, são coisas que não são crimes, embora são coisas que os eleitores desaprovam de ver os seus representantes fazendo. Isso acontece em parte porque se você faz alguma coisa ilegal nos Estados Unidos, na política americana, as chances de você ser pego e de você acabar ou pagando uma multa grande ou indo para a cadeia são bem grandes, né? Então, o que você tem são essas coisas assim na margem ali da lei. Eu quero falar de rachadinhas porque está nas notícias. Você me falou algo interessante antes de começar a gravar. Aqui na Suíça, as rachadinhas são permitidas, são legais. A rachadinha é corrupção ou não? Me conta. No Brasil elas são ilegais, certamente, mas em alguns países não existe monitoramento de quem você nomeia e qual é o acordo que existe entre um deputado, um senador e as pessoas as pessoas que eles nomeiam para os seus gabinetes, e você pode fazer essencialmente o que você quiser, e isso não é legal. No Brasil, certamente, isso é ilegal. Mas aí acontece na Suíça? Ou nos Estados Unidos isso é legal ou não? E acontece? Eu não sei se isso é legal nos Estados Unidos, como é a regulação nessa área nos Estados Unidos. Eu não acho que isso acontece na Suíça. O que é interessante é que lá não existe qualquer regulação nessa área.
pode ser, então, que na Suíça não precisa dessa regulação porque não tem esse problema. Exato. Muitas vezes, certas coisas os políticos não fazem, não é porque tem uma lei, mas é porque se eles fizerem, acaba a carreira política deles, né? Os eleitores vão simplesmente tirar aquela pessoa do cargo. Tipo, na Suíça provavelmente não tem uma lei contra usar carne de cavalo nas coxinhas, porque não tem coxinhas. Exato. Vamos falar de compra de votos. Como funciona essa compra de votos? Porque para mim é difícil imaginar. Eu voto nos Estados Unidos, eu não voto no Brasil. Quando eu entro para votar nos Estados Unidos, tem uma lista, eu assino meu nome, me dá um papel, mas o papel não tem meu nome. Eu sei que vocês não têm papel aqui. Eu não sei se é problema não ter papel, porque agora esse assunto também está nas notícias. Tem esse papel, eu faço o que eu faço e boto na máquina. Não tem como ninguém saber por quem eu votei. Eu vejo essa transparência nesse mesmo lugar, porque não tem conexão. Eles me dão um papel que não tem meu nome e eu coloco numa máquina sem ninguém me monitorar. Como no Brasil compram votos? O sistema é diferente ou o compra de votos é algo fora das urnas? Então, tem acho que duas coisas para dizer sobre isso. O primeiro é que muitos brasileiros acreditam que é possível, de algum jeito, os políticos saberem quem você votou. Então, se você diz uma coisa para o político, chega lá na hora da urna e faz diferente, essa pessoa tem medo de ser punida. Dúvida, antes de continuar, é verdade? Tem alguma parte do Brasil, alguma cidade, prefeitura no interior de Tocantins, onde realmente estão filmando, ou tem alguma forma, ou faz um hacking do sistema e sabem quem votou em quem? Não existe nenhuma evidência disso. Todos os estudos feitos mostram que o sistema de votação no Brasil é bastante seguro. Tá. Não existe nenhuma evidência de hacking ou qualquer outra coisa desse tipo. Tá. Outra coisa que acontece, que é importante, é que as pessoas não precisam nem ser monitoradas, porque para muita gente existe um sentimento de gratidão para um político que faz um favor para ela, que dá uma dentadura, que dá uma cadeira de rodas, que faz uma reforma na sua casa, ou mesmo que te dá um dinheiro. Muita gente não necessariamente considera isso errado, considera isso parte do dia a dia da política, é como a política é feita, é como a política sempre foi feita do ponto de vista daquela pessoa, e o que o político precisa fazer é construir essas relações de gratidão entre ele e os eleitores. Então não precisa de monitoramento. Então, mas tem uma diferença, então, quando você fala o que é corrupção e o que não é, seria o ato de algo para beneficiar um indivíduo contra atos que beneficiam uma comunidade, porque obviamente você vota, a gente tem esses votos distritais nos Estados Unidos, eu voto em um congressista. Minha congressista é Alexandria Ocasio-Cortez. Eu moro no distrito dela, que é outra história. Mas eles trazem dinheiro do governo federal, construir uma ponte, fazem algum melhoramento. Mas tem uma grande diferença entre fazer isso e fazer favores individuais? Existe uma diferença entre essas coisas que você falou. Isso é um fenômeno típico americano e de países que têm o voto distrital, que em inglês chama pork barrel, né? Que é você levar benefícios para a sua comunidade e sem se importar com o resto do país. Então eu não estou nem aí para o que está. O resto dos Estados Unidos pode estar colapsando. O que eu quero é construir uma ponte aqui dentro do meu distrito eleitoral, porque é isso que conta para eu ser reeleito. Mas pork barrel spending, isso é corrupção? Não é corrupção, tá. Não. Pork barrel é parte de como o sistema eleitoral americano foi desenhado. O sistema foi desenhado para isso. É esperado os Founding Fathers, como se diz, os pais fundadores dos Estados Unidos queriam um sistema assim, onde os deputados estivessem preocupados com as suas pequenas comunidades. E eles competem por recursos ali no Congresso para cada uma das suas comunidades. No Brasil a gente não tem isso. Mas esses pagamentos individuais, vamos dizer, não existem nos Estados Unidos, ou historicamente existiam, se não existem hoje? Nos Estados Unidos isso existiu por muito tempo. Compra de votos existiu no século XIX, no parte do século XVIII, e até no início do século XX você tem famosas máquinas políticas
que compravam voto, trocavam voto. Se você votar no Partido Democrata, se você votar em mim como candidato, você ganha um dinheiro ou ganha um cargo aqui na prefeitura. Isso era relativamente comum nos Estados Unidos por muito tempo. O que aconteceu foi que ao longo aí do final do século XIX, principalmente no início do século XX, o governo americano acabou passando uma série de leis que tornou isso ilegal e que criou punições muito duras para quem faz isso. Será que a imprensa também tem algo a ver com isso? Qual o papel da imprensa em revelar a corrupção ou em melhorar as leis, ou sei lá? No Brasil, o papel da imprensa é enorme. Eu acho que uma das grandes frentes de combate à corrupção é a imprensa, seja a grande imprensa, mas também assim os pequenos jornalistas, youtubers que investigam e denunciam casos de corrupção, porque é só assim que os eleitores ficam sabendo. Nos Estados Unidos, você tem uma longa tradição de imprensa livre, certamente contribuiu para o país ter menos corrupção do que o Brasil. Mas a imprensa também não é livre de corrupção, né? Eu não sei se seria corrupção, mas agora a gente sabe, os grandes jornais dos Estados Unidos, pelo menos o Washington Post e o Wall Street Journal, são produtos de grandes empresas com interesses com o governo. A Amazon tem o mesmo dono que o Washington Post. No Brasil, não vou te dizer quais, eu sei que os grandes jornais e até eu acho que a Piauí, o dono da revista Piauí é de Itaú. Não existe algum problema aí também? Se vamos dizer que um repórter do Piauí está investigando corrupção de bancos e o governo, não vão escrever que Itaú fez alguma maldade, né? Existe um problema aí dentro da imprensa. Certamente. E é por isso que é tão importante que exista concorrência na imprensa, né? Uma imprensa que tem só 2, 3, 4 jornais num país enorme como o Brasil ou como os Estados Unidos, seria um desastre. E é por isso que você precisa de muitos jornalistas, muitos veículos de imprensa. Nos Estados Unidos tem uma tradição muito importante que agora está ameaçada, que são os jornais locais, né? Que quando os grandes jornais nacionais, os grandes conglomerados, não queriam abafar algum escândalo, muitas vezes ele acabava saindo num jornal local e aí os grandes jornais eram forçados a cobrir. Mencionou a história dos Estados Unidos, depois de décadas de democracia, Estados Unidos conseguiu controlar um pouco mais a corrupção. Isso poderia acontecer no Brasil? A gente sabe que a democracia aqui, sempre dizem, é jovem, né? Tinha ditadura, tinha uma história de on and off democracy, sei lá. Será que o Brasil só precisa de tempo? Ou tem alguma coisa essencial diferente entre os Estados Unidos e Brasil e os sistemas políticos? Eu não acho que tem nada essencial sobre os Estados Unidos. Eu acho que, como você disse, a democracia brasileira ainda é jovem e precisa melhorar muito. Nós precisamos de muitas reformas políticas para chegar em níveis baixos de corrupção, como nos Estados Unidos ou em alguns países mais ricos. Mas eu sou otimista, eu acho que nós nunca pensamos tanto sobre esse tema e nunca o brasileiro foi tão preocupado em combater a corrupção quanto ele é hoje em dia. E se você fosse, sei lá, você tinha 18 anos ou 17 anos, brasileiro, em que profissão você entraria para combater a corrupção? Ciência, politólogo, professor, jornalista, político mesmo, fiscal, sei lá. Eu acho que se você quer combater a política, o que a gente precisa é de políticos honestos. Então, eu pensaria seriamente em entrar na política e fazer as coisas, tentar mostrar que você pode fazer as coisas de um jeito diferente. Eu tenho essa ideia do que é impossível ser um político totalmente honesto, porque você nunca chegará a ser eleito. É possível nos Estados Unidos, no Brasil, realmente chegar a ser presidente, por exemplo, e ser honesto? Eu acho que ninguém é totalmente honesto e a gente não deve ter expectativas completamente irrealistas sobre
os nossos líderes. Nem nós. Eu sou totalmente honesto, mas nós dois somos as exceções. Ok, tudo bem. Mas eu acho que no Brasil existe bastante espaço para renovação política. Os políticos no Brasil são reeleitos com muito menos frequência do que nos Estados Unidos. Tem muita gente no Congresso, tem muita gente na política que está tentando fazer diferente. Eu acho que tem muito espaço ainda para uma nova elite política surgir e limpar aí a coisa pública no Brasil.